Pergunta: você já ouviu falar que só Jesus é Deus? Por certo que sim, mas não me leve a mal. Eu também sou Deus e você também é. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar que a história de Jesus é a história de todos nós que está se desdobrando no espaço-tempo desde o princípio da fundação do mundo. E isso não é heresia, não é blasfêmia, pois este mistério esteve oculto durante todos os séculos e durante todas as gerações. Mas agora você poderá constatar por si próprio, através das passagens bíblicas que eu estarei te apresentando a partir de agora. E nada melhor do que começarmos pela leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículos 45 a 46, onde está escrito: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Agora veja, se esta história de Cristo padecendo, morrendo e ressuscitando, veja se ela não é a sua história. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 2, está escrito: Vinde e tornemos para o Senhor. Está no plural, não no singular. Vinde e tornemos para o Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Veja, novamente está no plural. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Esta é a história de Cristo, padecendo, morrendo e ressuscitando. E aqui está registrado que essa é a sua história. Vinde e tornemos para o Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. Não há como refutar, meu amigo, que a história de Jesus é a sua história, que está se desdobrando no espaço-tempo. Nisto podemos entender porque no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito que o Cordeiro foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Você não ficou convencido que a história de Jesus é a sua história? Você não ficou convencido que você é o Jesus histórico? Então veja o que consta. No livro de Isaías, no capítulo 53 e no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. De que forma? Veja, para sua surpresa, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Neste exato momento, Cristo está levando as suas dores e as suas enfermidades porque o seu corpo é o corpo de Cristo. O seu corpo é justamente o corpo de Cristo. Se o seu corpo é o corpo de Cristo, não há como negar que você é o próprio Jesus. Sim, meu amigo. Você ainda não ficou convencido? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Como assim? Este é o corpo de Deus? É óbvio, meu amigo. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Bingo, meu querido amigo. Este é o corpo de Cristo, este é o corpo de Deus. Nós vivemos e nos movemos e existimos através do corpo de Deus. E quem vive, se move e existe através do corpo de Deus é justamente Cristo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito que Cristo é a nossa vida. A vida do corpo é o próprio Cristo. É a vida que se move através do corpo. Por isso está escrito que o Pai e o Filho são um só. O homem e Deus são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Você ainda não ficou convencido? Então, veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Pois toda a plenitude da divindade habita corporeamente em Cristo. Pergunta: toda a plenitude de Deus habita na pessoa de Cristo? Mas veja bem, nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Deus habita no homem. O Espírito Santo se faz presente no homem. Disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no homem.
e o próprio Filho afirmou que o reino dos céus está dentro de nós. Por acaso toda a plenitude de Deus não se encontra no homem? E toda a plenitude de Deus não se encontra unicamente na pessoa de Cristo? Bingo, meu querido amigo, você é a pessoa de Cristo, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e no versículo 33 está escrito: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Cristo, ele foi crucificado na sua caveira, pois é na sua caveira, aqui na sua cabeça, que está o reino dos céus. É aqui que Cristo está com você, é aqui que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois a palavra se encontra exatamente aqui. A palavra é o Verbo, que é Deus. Veja, não há como negar. Prova disso que no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 24, está escrito: o homem olhou e disse: vejo pessoas. Elas, porém, parecem árvores que estão andando. Os seres humanos parecem árvores. E isto não é uma analogia boba. Não, meu amigo. Isto não é uma simples analogia. Que os seres humanos se parecem com árvores. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, está escrito: pelos seus frutos os conhecereis. Veja, nós somos uma árvore. Conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Pois a árvore é conhecida pelos frutos. Cristo foi crucificado no madeiro. Nós somos o madeiro. Cristo foi crucificado na caveira. Aqui, você é o madeiro, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo está crucificado exatamente no madeiro. Você é a árvore onde Cristo está crucificado. Cristo foi crucificado no Gólgota, que significa caveira. É aqui que Cristo está, pois Cristo é a vida do homem. Assim como Cristo era a vida dos profetas, assim como Cristo era a vida de Jesus e dos apóstolos, o mesmo se repete em relação a nós. Não há como separar Cristo do homem ou o homem de Deus, pois ambos são um só, pois este é o corpo de Cristo e este também é o corpo de Deus. E é você quem está habitando neste corpo. E diz a palavra que quem habita no corpo é justamente Deus. Não há como negar, pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Descreva-se a si mesmo, e você dirá que você é exatamente os pensamentos. Os pensamentos são a palavra, que se encontra no corpo. O corpo pertence ao Senhor. Desde o princípio, a palavra e o corpo sempre estiveram juntos. Por isso está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Este é o corpo de Deus. Por isso você está nele, pois você é o próprio Cristo, que está dormindo na carne. Desperta ao Senhor. Por que dormes? Pois o homem e Deus são um só. Assim como Jesus era o próprio Deus, o mesmo se repete em relação a você.